Olá, vamos então começar a termodinâmica. O que representa a termodinâmica? A termodinâmica estuda as relações entre as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico envolvendo um corpo ou um sistema de corpos. Por condução, o calor se transfere de um corpo para outro em consequência de choques moleculares. Quanto maior a temperatura, maiores as velocidades moleculares e mais frequentes os choques, ocorrendo então transferência de energia cinética para as moléculas de menor velocidade e, portanto, menor temperatura. Observe que nós já discutimos isso várias vezes com vocês em aulas anteriores. Mas agora nós vamos tentar, mais uma vez, botar isso num plano bem matemático. Então, para começar o estudo da termodinâmica, vamos imaginar primeiro o trabalho na evolução de um gás. Vocês se lembram, vocês sabem que a evolução pode ser uma isobárica, pode ser uma isotérmica, pode ser uma isocórica. Já tinha esquecido, não é? Então, isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Nós vamos ver aqui uma novidade. Existe mais uma transformação que ainda não foi estudada, mas nós vamos vê-la. Observe, a ideia básica de trabalho é que ele corresponde ao produto da força pelo deslocamento. Essa ideia você já tem desde a mecânica. Observe que a força, nós sabemos que pode ser expressa como sendo o produto da pressão por uma área. Então a força corresponde ao produto pressão vezes área. Substituindo então a força lá, nós obtemos que o trabalho seria a pressão vezes a área vezes uma distância. Perceberam outra vez aqui? Uma área vezes uma distância. Isso daí corresponde a volume. Portanto, o trabalho corresponde a uma pressão vezes volume. Perceberam que estamos tendo cuidado de dizer o trabalho corresponde a. Nós não dissemos que ele é igual a. Ele corresponde. Então sabemos que existe uma correspondência entre o trabalho e o produto da pressão pelo volume. Vamos então experimentar essas coisas naquelas transformações já conhecidas nossas. Vamos pegar primeiro a transformação isóbara ou isobárica. Então, numa transformação isóbara ou isobárica, vocês se lembram, isos mesmo, baros pressão, é a pressão constante. Então, observe, está aqui a pressão constante e houve aqui uma variação de volume. Perceberam? Se o trabalho corresponde ao produto de pressão por volume, quem é esta área aqui, hein? Esta área é justamente o produto deste lado, que é uma pressão, por este lado, que é um volume. Isto é, esta área aqui corresponde ao trabalho. Então, dado um gráfico PV, a área embaixo dessa linha representa para nós o trabalho. Então, cuidado, prestem atenção. Aqui, na isóbara, o trabalho é o produto da pressão por esta diferença de volume, isto é, V2 menos V1. Então, o trabalho corresponde à pressão vezes volume, mas você já está notando que, na realidade, ele é igual ao produto dessa pressão pela variação do volume sofrido. Vamos imaginar uma segunda transformação? Então, vamos a uma transformação isócora, isométrica ou isovolumétrica. O que significa isso mesmo? Isos igual, volume pode ser chamado de coros. Então, a isométrica é a transformação feita sob volume constante. Observem que coisa engraçada. Se o volume é constante, a variação do volume é nula. Ela é igual a zero. Perceberam que nós já descobrimos, na situação anterior,
que o trabalho corresponde à área? Se isto é uma linha, qual é a área? A área é zero. Perceberam, então? Nesta transformação, observe, dado o gráfico PV numa transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica, o trabalho é nulo. Vamos ainda àquela transformação conhecida, a isotérmica. Então, na isotérmica, mesma temperatura. Já sabemos que na isotérmica vamos obter aqui essa curva, que é o ramo da hipérbole equilátera. Observem, outra vez, esta área vai corresponder ao trabalho. Evidentemente, em nível normal de vestibulares das nossas faculdades civis, nós não temos cobrança disso daqui. Na realidade, para se calcular essa área, você precisa um estudo um pouquinho mais adiante de matemática. Mas eu garanto, observe, se isto é pressão, isto é volume, esta área vai corresponder ao trabalho realizado. Então, sempre que nós quisermos calcular num gráfico PV, cadê o trabalho realizado, é só calcular a área sob a curva. Vamos então conceituar sistema e vizinhança. Observe, nós temos aqui o que chamamos de sistema. Por exemplo, um gás. O que está em torno dele, nós chamamos a vizinhança. Esta linha é a chamada fronteira. Eu vou admitir aqui uma convenção de sinais. Observe, o calor, quando é recebido pelo sistema, será considerado positivo. Isto é, se ele vai da vizinhança para o sistema, eu o considero positivo. Se, pelo contrário, ele é cedido pelo sistema, isto é, ele vai do sistema para a vizinhança, eu o considero negativo. O trabalho também terá a mesma ideia. O trabalho, quando realizado pelo sistema, é positivo. Quando ele for realizado contra o sistema, é negativo. Você parou para pensar o que significa isso? Quando é que um gás realiza trabalho? Quando ele se expande. O que significa se expandir? Ele aumentar o volume. Isto é, o ΔV. Delta significa final menos inicial. ΔV é o volume final menos o volume inicial. Então, como a pressão para nós é sempre positiva, quando o ΔV é positivo, o trabalho é positivo. Quando o ΔV é negativo, o trabalho é negativo. Então está aí a ideia que nós temos. Realmente, quando o gás realiza um trabalho, ele se expande. Se ele se expande, aumenta o volume, então ele é considerado positivo. Já quando é realizado um trabalho contra o gás, contra o sistema, eu estou comprimindo-o. E se eu estou comprimindo, eu estou diminuindo o volume. Se eu estou diminuindo o volume, significa que o ΔV é negativo, então esse trabalho será considerado negativo. Então, observe, o primeiro princípio da termodinâmica, o primeiro princípio que vai nos mostrar relação calor e trabalho, nos diz o seguinte: ΔU igual Q menos W. ΔU é a variação de energia. Q é a quantidade de calor trocada. W é o trabalho realizado. Observe que nós temos que considerar aqui as convenções de sinais. Você já começou a pensar esse ΔU, não é? Em se tratando de um gás, você se lembra que a energia cinética está vinculada à temperatura. Então, ΔU é a variação da temperatura. Isto é, a variação da energia interna está vinculada à variação de temperatura. Começar a perceber, no final de tudo, que realmente a vinculação que nós estamos fazendo é de temperatura com calor e com trabalho. As três coisas ao mesmo tempo. Observe, então, o que acontece com os calores específicos dos gases. Vocês se lembram, nós discutimos, em termos de sólidos e líquidos, um calor específico.
O que correspondia ao calor específico? A relação entre o calor e a massa e a variação de temperatura. Agora, nós estamos trabalhando com gases. Vocês viram, eu posso ter um volume constante, eu posso ter uma pressão constante. Evidentemente, aqui eu não vou falar em temperatura constante, porque se não houver a variação de temperatura, eu não defino calor específico. Então, para os gases, eu vou definir dois calores específicos. Um calor específico sob pressão constante, outro sob volume constante. Observe, passando isso para lá, então eu vou ter um calor sob pressão constante igual a massa vezes o calor específico sob pressão constante vezes a variação de temperatura. Observe que nós colocamos aqui a temperatura termodinâmica. Lembre-se, se eu colocar aqui a temperatura Celsius, a termodinâmica, não dá nenhuma diferença, porque o delta de Celsius é exatamente igual a delta de Kelvin. Observe, se em vez de considerar sob pressão constante, eu considerasse sob volume constante, então eu teria a quantidade de calor sob volume constante igual massa vezes um calor específico sob volume constante vezes esse ΔT de temperatura. Perceberam então que existem agora dois calores específicos? Um sob pressão constante, outro sob volume constante. Já já vocês vão ver que é interessante que eles não são iguais. Então, observem agora o que nós podemos demonstrar. Como sempre, aquele N, conhecido da química, a massa sobre mol. Portanto, a massa é definida como o número de moles vezes o mol. Então, podemos considerar que o calor específico sob pressão constante, na quantidade de calor sob pressão constante, aparece aqui, pela substituição de M, massa, esse termo. Então, este produto aqui, nós vamos dar um nome para ele. Nós vamos chamar este produto aqui de calor específico molar sob pressão constante. Então, observe que agora, em vez do C minúsculo, eu estou usando um C maiúsculo. Então, a quantidade de calor sob pressão constante vale o número de moles vezes o calor molar sob pressão constante vezes a variação de temperatura. Da mesma maneira, observe, sob volume constante, a situação se repete. Eu tenho outra vez N vezes mol vezes Czinho. Aqui é calor específico. Mas quando eu substituir isto daqui por uma coisa única, que eu vou chamar calor específico molar sob volume constante. Então, a quantidade de calor sob volume constante vale número de moles vezes o calor molar sob volume constante vezes a variação de temperatura. Como vocês estão vendo, então, aqui agora, eu já estou definindo duas coisas diferentes, o calor específico e o calor molar. Observe, então, que o calor molar sob pressão constante vale a quantidade de calor sob pressão constante sobre N ΔT. A quantidade de calor a volume constante dividido por N ΔT me dá calor molar. Cuidado mais uma vez, esse calor molar a gente usa C maiúsculo, o calor específico usa-se C minúsculo. Observe então que a unidade que eu tenho, quer seja para um, quer seja para outro, vai representar o calor por número de moles, variação de temperatura. Então, no sistema SI, a unidade será Joule por mol Kelvin. Perceberam, então, o que está acontecendo aqui nos gases? Uma situação particular que a gente não tinha para sólidos e líquidos. Por quê? Como já dissemos para vocês, lá se trabalhava sob pressão constante, valia pressão atmosférica. Aqui não. A situação tem que valer sob pressão constante, sob volume constante, por quê? Porque o gás está sempre confinado no reservatório. Então, observem a relação de Mayer. A relação de Mayer é uma relação que eu tenho entre os calores molares. Cuidado, observem. Eu vou desenhar aqui duas isotermas.
Aqui a isoterma T, aqui uma isoterma T mais um ΔT. Eu vou me permitir considerar duas transformações. A primeira transformação está aqui. Eu vou fazer uma transformação desta isoterma para essa isoterma. Observe, mantendo a pressão constante, isto é, isobaricamente. Então, a primeira transformação é a transformação isobárica. Lembrem-se, esta área representa o trabalho realizado. Vamos pensar numa segunda transformação? Numa segunda transformação, com as mesmas isotermas, não mudamos nada. Vamos fazer uma passagem de uma para outra, só que agora, isocoramente, isto é, mantido o volume constante. Lembrou-se quanto vale o trabalho aqui? Realmente, como aqui eu não tenho uma área, tenho uma linha, a área seria zero, isto é, o trabalho realizado aqui é zero. Então, eu vou agora misturar essas duas ideias. Vamos devagarzinho, passo a passo. Observe então, a quantidade de calor sob pressão constante vale o número de moles vezes calor molar a pressão constante, variação de temperatura. Observe, sob volume constante vale NCV ΔT, C maiúsculo, é molar. Então, vamos pensar na primeira transformação que fizemos agora há pouco? Vamos pensar na situação da isóbara. Se é a isóbara, eu tenho o trabalho realizado naquela área, o calor sob pressão constante, porque é isóbara, dando determinado ΔU. Vamos pensar agora numa segunda situação. Vamos pensar o que acontece se em vez de ser uma isóbara, fosse uma isócora. Então, eu colocaria, pela primeira lei, essa expressão. Mas observe, o que nós acabamos de dizer? Nessa situação, isto é, sob volume constante, o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que existe uma ligação direta entre, substituindo ΔU nestas duas expressões, QP menos W igual a QV. Isto é, se isto é igual a ΔU, isto é igual a ΔU, isto daqui é zero, eu posso substituir o ΔU por QV. Observe então que se QV menos W igual a ΔU, QP menos W é QV, substituindo cada uma dessas expressões pela sua relação em função de trabalho, o que eu posso dizer? Que o produto PΔV, que é o trabalho, corresponde a NR∆T. Então, se o trabalho corresponde a NR∆T, eu posso substituir esse trabalho nessa expressão. Como é que ficaria então? Substituindo nessa expressão, vai ficar se QP menos QV igual a W. Perceberam? Levei isto para lá, isto para cá. Como isto foi para lá, isso veio para cá, trabalho apareceu aquilo que vai ser substituído pelo respectivo valor. Então fica QP menos QV igual a W, isto é, NCP∆T, que é isto. NCV∆T, que é isto, é igual a trabalho, que como vimos, é isto. Se então, agora, todo mundo tem N∆T, eu posso cortar N e ΔT de todo mundo, ficando então CP menos CV igual a R. Perceberam que engraçado? Olha aquele R conhecido nosso. Então, cuidado, a relação de Mayer está aqui. O calor molar sob pressão constante menos calor molar sob volume constante é aquela constante dos gases que nós já havíamos trabalhado com vocês. Cuidado, calor molar, a relação de Mayer tem aqui o sinal de menos, então tem que ser com calor molar. Mostramos já para vocês, em situações anteriores, que o R poderia ser 8,31 nas unidades SI. Mostramos que lá em Química você usa muito 0,082
em atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Aqui, observe, nós podemos trabalhar com o valor 1,98 em calorias por mol, graus Celsius ou Kelvin, já que a variação é a mesma. Perceberam que isto é quase 2? Se isto é quase 2, o que nós estamos dizendo? Observe que esta diferença, ela é constante, independente do gás. Então, para qualquer gás que você pegue, você fazendo a diferença entre o calor molar, a pressão constante, e o calor molar, a seu volume constante, você obtém praticamente sempre 2 calorias por mol Kelvin ou grau Celsius. Vamos então definir o expoente de Poisson. Observe, o expoente de Poisson, representado pela letra grega gama, pode ser escrito como a quantidade de calor sob pressão constante dividida pela quantidade de calor sob volume constante. Porém, observe, eu posso também definir gama como calor molar sob pressão constante sobre calor molar sob volume constante. E posso ainda definir gama como calor específico sob pressão constante sobre calor específico sob volume constante. Perceberam? Aqui, tanto faz ser grande quanto ser pequeno. Por quê? É uma razão. Como a razão tem o mesmo termo comum, que é o mol, eu não tenho problema nenhum. Mas cuidado, na relação de Mayer não pode. Na relação de Mayer tem que ser o molar. Mas para expoente Poisson, você pode usar ou o calor molar, ou o calor específico. Vamos ver alguns expoentes de Poisson de gases clássicos? Então, observe. No monatômico, o gama vale 5/3, aproximadamente 1,67. Perceberam que engraçado? É monatômico. Não me interessa qual é o gás. Todos os gases monatômicos têm esse expoente de Poisson. Se eu pego um diatômico, já vale 7/5, isto é, 1,4. Todos os diatômicos. Se eu pego um poliatômico, eu tenho 8/6, aproximadamente 1,33. Então, como vocês estão vendo, o expoente de Poisson está diretamente vinculado à atomicidade do gás. Vamos então agora observar uma enquete. Por troca de calor. Troca de calor? Não tenho ideia. Troca de calor, o que significa? Troca de calor, né? É. E você, o que você entende por troca de calor? Quando tá frio, daí troca de calor. Quando existem dois elementos com uma diferença de temperatura, eles vão se trocar e um adquire a do outro. Acredito que seja isso. Vou fazer uma pergunta mais fácil agora, tá? Vou facilitar. Transformação adiabática, sabe o que significa? Faço essa aí. Transformação do quê? Adiabática. Adiabática. Deve ser uma transformação, o A talvez signifique negação, e depois do significado de diabática, você vai ver o que é e vai falar que não tem diabática. Entendeu? E você, o que você acha que é uma transformação adiabática? Não sei. Vamos ver no dicionário o que o Aurélio diz pra gente? Vamos lá. Adiabático, palavra grega que significa que se opõe à transmissão do calor. O A lá estava certinho que se disse, né? Realmente. Então a gente pode dizer que a transformação adiabática ocorre quando não há troca de calor com o meio exterior. Esclareceu? Um pouco. Seguinte, galera. Vocês entendem alguma coisa de troca de calor? Não. Não. Nada? Não. E você? Nada. Não. Nada? Nunca ouviu falar em troca de calor? Não. Como é que ocorre? Onde acontece? Não. Fugiu dessa aula? Acho que sim. Bom, vou fazer uma pergunta menos complicada. O que é uma transformação adiabática? Ah, nossa, perfeito. Não sei. Também não sei. Faz alguma ideia? Não mesmo. Essa é fácil, né? Não, não é fácil, não. Nunca ouviu falar? Não. Puxa vida, então vamos buscar ajuda aqui no dicionário Aurélio. Adiabático, palavra grega, que significa que se opõe à transmissão do calor. Então podemos dizer que a transformação adiabática ocorre quando não há troca de calor com o meio exterior.
Fácil, né? Fácil. Nunca imaginaria. E daí? Nossa, muito fácil, né? Você já imaginava mais ou menos isso, né? Acho que sim, tinha uma ideia, mas não fazia ideia que tinha assim tão fácil. Tinha uma ideia vaga do assunto. É, Agora tá esclarecido? Tá. tá, perfeito. Esclareceu? Com certeza. Agora você já está sabendo o que é uma transformação diabática, né? Já, entendeu tudo do assunto. Então, observe, quando a gente precisa saber alguma coisa em física, a gente logo recorre ao dicionário. Uma transformação adiabática ocorre sem transferência de calor para o sistema. Pela primeira lei da termodinâmica, é possível variar a energia interna do gás ideal sem transferência de calor, simplesmente realizando trabalho sobre o gás. Em uma transformação adiabática, nenhum calor é adicionado ao gás. Logo, o trabalho realizado pelo gás sobre o ambiente tem módulo igual à variação da energia interna do gás. Nessa transformação, obedece-se à lei de Poisson-Laplace. Isto é, P0V0 elevado a gama, expoente de Poisson, igual a PV elevado a gama. Isto é, o produto da pressão pelo volume elevado ao expoente de Poisson é sempre constante numa transformação adiabática. Vamos pensar, nós conhecemos a equação geral dos gases. Então, P0V0 sobre T0, PV sobre T. Vocês já se lembram dela. Passando esse termo para cá e esse para cá, nós ficaríamos então com P0V0T igual a PVT0. Observe, isto é uma verdade. Isso também é uma verdade. Então, dividindo uma verdade por outra verdade, eu vou obter outra verdade. Então, dividindo vem P0V0 elevado a gama sobre P0V0T igual PV elevado a gama, PVT0. Observe, esse P0 com esse P0 desaparece. Este P com esse P desaparece. Então, dividindo-se V0 a gama por V, eu fico com V0 gama menos 1 sobre T. Aqui, dividindo-se V a gama por V a 1, fica V a gama menos 1 sobre T0. Vou passar esse termo para cá, esse termo para lá. Então, fica V sobre V, este a zero, esse sem o zero, ambos a gama menos 1, T sobre T0. Isto é, colocando-se entre parênteses, V0 sobre V, gama menos 1, T sobre T0. Perceberam o que nós sabemos do gama? Ele é sempre maior do que 1. Ele vale 1,67 para os monatômicos, 1,4 para os diatômicos, 1,33 para os poliatômicos. Então, se ele é sempre maior do que 1, esta diferença é positiva. Se essa diferença é positiva, observe, V0 aqui está em cima, T0 está embaixo. O que significa isso? Que os volumes são inversamente proporcionais às temperaturas. Isso é interessantíssimo, porque você já sabia disso e nunca parou para pensar. Vamos pensar juntos? O que acontece quando você tem, por exemplo, um desodorante no spray e você o esguicha? Pensando, você coloca a mão no desodorante. Qual é a temperatura que a lata e o desodorante que está dentro estão? Na temperatura ambiente. É lógico, pois eles estão o dia inteiro no ambiente. Então a temperatura deles é a temperatura ambiente. Mas quando você aperta a válvula e ele esguicha, como é que ele sai? Ele sai gelado. Por que ele sai gelado? Você tirou o calor dele? Não, ele sai gelado por quê? Porque houve uma expansão do volume. Se o volume aumenta, a temperatura diminui. Então está aí a transformação clássica adiabática que você vê constantemente. E está aí a situação clássica do spray. Então, no spray, o que você faz é aumentar o volume, diminuindo a temperatura. Então, o spray sai sempre gelado.
já deve ter observado isso também nessas máquinas chamadas post-mix. Essas máquinas, elas fazem o refrigerante na hora. Isto é, quando você aciona aquele gatilho, ao mesmo tempo chega o xarope, a água e o gás. Mesmo que a máquina esteja desligada, o refrigerante sai bastante frio. Por quê? Porque só o fato de abrir a válvula para o gás, CO2, expandir-se para entrar junto com o xarope e a água, formando refrigerante, já faz um refresco. Vamos então ao segundo princípio da termodinâmica. Esse é uma coisa muito interessante. Nós temos vários enunciados para eles. Temos enunciados de Clausius, temos enunciados de Carnot, mas no fundo, a ideia básica é uma só. Físico alemão nascido em Köslin, na Prússia, agora Koszalin, Polônia, Rudolf Emanuel Clausius foi um dos fundadores da ciência da termodinâmica moderna. Apresentou um artigo corrigindo a teoria calórica de Carnot, aproximando-se ao trabalho de Joule. Teve importante contribuição para o desenvolvimento da teoria cinética dos gases. A ideia básica é o rendimento das máquinas térmicas. Então, fizeram enunciados congêneres, no fundo da mesma coisa. São diferentes em forma, mas o fundamento básico é o mesmo. Então, nas máquinas térmicas, nós definimos o rendimento, como qualquer rendimento que vocês conheçam, como sendo o que se ganha naquilo que se aplica. O que eu ganho? Eu ganho a energia útil. O que eu aplico? É a quantidade de calor dada a uma fonte quente. Então, a fonte quente, ela existe para fornecer energia. Mas, como nós sabemos aqui, existe obrigatoriamente a existência de uma fonte fria. Por quê? Porque o motor só trabalha quando o calor passa de um corpo para o outro, isto é, de um quente para o frio. Então, obrigatoriamente, a máquina térmica trabalha com uma fonte quente e uma fonte fria. Então, a energia dada pela fonte quente, ela nunca será totalmente transformada em trabalho. Uma parte dela, obrigatoriamente, vai para a fonte fria. Então, está aí a ideia básica da máquina térmica. Observe, então, que a energia que eu consigo utilizar, o trabalho, é a diferença entre a energia da fonte quente e da fonte fria. Essa diferença que pode ser usada como trabalho. Então, obrigatoriamente, substituindo o trabalho na expressão anterior, fica o calor da fonte quente menos o calor da fria sobre o calor da quente. Ou, separando em duas frações, um menos calor da fria sobre calor da quente. Notaram que coisa espetacular descobrimos? O rendimento só seria, perceberam o tempo verbal? Só seria igual a 1 ou 100% se esta fração fosse zero. Quando é que matematicamente você teria uma fração zero? Primeira hipótese, o numerador ser zero. Ora, eu não conheço nunca uma fonte fria a zero. Isso é impossível. Segunda hipótese, o denominador seria infinitamente grande. Eu também não posso ter uma quantidade de calor infinita. Então, se esta fração nunca é zero, o rendimento de qualquer máquina térmica é sempre inferior a 1 ou 100%. Mas observe, quem seria o ciclo de Carnot? Seria o rendimento máximo da máquina. Observe que não é 100%, mas seria o maior rendimento possível das minhas situações que eu tiver. Então, um ciclo de Carnot, ele compreende 2 isotermas e 2 adiabáticas. Então, observe, no ciclo de Carnot, fazendo-se 2 isotermas e 2 adiabáticas, eu consigo o maior rendimento possível entre estas isotermas, entre essas temperaturas. Então, observem agora o que vai acontecer com a nossa expressão. Num ciclo de Carnot, existe obrigatoriamente proporcionalidade entre a quantidade de calor
e a temperatura termodinâmica. Então, se existe essa proporcionalidade, a minha expressão de rendimento pode ser escrita como T quente menos T fria sobre T quente. Outra vez, separando-se em duas frações, vem rendimento igual 1 menos T da fria sobre T da quente. Ora, olha que conclusão linda acabamos de chegar. Outra vez, o rendimento não pode ser 100%. Então, se o rendimento não pode ser 100%, ele não pode ser 1. Esta fração não pode ser 0. O que significa isso? A temperatura da fonte fria não pode nunca ser 0. O que eu acabei de demonstrar para vocês? Que se ela não pode ser 0, eu não tenho nunca uma temperatura termodinâmica igual a 0. Isto é, o 0 Kelvin não pode ser atingido. Da mesma maneira, a temperatura da fonte quente não pode ser infinita. Então, a temperatura tem um limite inferior, tem um limite superior. Muito cuidado! Você percebeu que a dificuldade aqui é aquele C pequeno e o C grande. Cuidado então, quando pegar um exercício, procure olhar para as unidades. Você logo vai ver se se trata do calor específico sob pressão volume constante ou calor molar sob pressão volume constante. Na aula de hoje, falamos sobre a termodinâmica. Vejam bem, nesse final de termologia, a gente pegou os conceitos de termodinâmica, relação entre calor e trabalho, e descobrimos que realmente o calor não está diretamente vinculado à temperatura. Colegas, observaram que nesta aula nós deixamos a transformação adiabática numa situação separada das demais transformações? Por que isso? Principalmente por causa do expoente Poisson. Para a gente poder entender bem isso, observe, precisamos da primeira lei. Então, recomendamos, quando for feita essa aula com os alunos, procure fazer algo semelhante. Observe, primeiro defina aquelas outras transformações, a isocórica, aquela isotérmica, que eles já estão mais do que acostumados a ver. Mas essa adiabática, alguns alunos nunca viram. Então, vale a pena deixar para o final, para a parte da termodinâmica, que eles têm mais um complemento matemático, inclusive para poder entender isso com menos dificuldade.